Olá, gente, aqui Márcio França falando. Hoje vou estar comentando sobre dialética. Você saberia dizer o que seria dialética? Qual seria a lógica da dialética e tal? Porque a gente ouve muito hoje nos cursos aí, pedagogia, ciências humanas em geral, né, questão da educação, principalmente quando você está lendo algo de alguma análise marxista, tal, algum texto nesse sentido, você vai ver muito essa questão da dialética, dialógica e tal, essa questão toda do discurso, os opostos, visões antagônicas e tal, e tal, e tal. Você tem que aprender a conviver com os opostos e isso aí. Então, dialética na prática, aliás, no conceito etimológico, dialética vem do latim dialéctica, né? E vem do grego antigo, seria dialétique, que significam basicamente a questão do diálogo, a arte do argumento, coisa dessa natureza, tá? Então, dialética seria basicamente duas ideias opostas, né? A ideia de oposição, né? Quando você está num diálogo com alguém, você está obviamente numa situação de oposição, onde você fala, a pessoa lhe ouve. Então, depois você vai ouvi-la também e vocês podem concordar com aquilo, mas no geral, geralmente quando você está falando com alguém, você às vezes traça ideias que são diferentes, visões de mundo diferentes. E dentro desse processo dialético, né, que é aquilo que vai, aquilo que volta, né, você tem na sala de aula o professor não somente ensina, né, usando aqui a visão de Paulo Freire, mas ele também ele vai aprender. Então o professor não é mais aquele que ensina, mas aquele que de vez em quando também está a aprender. Então basicamente isso é uma ideia dialética, uma via de mão dupla à medida que eu ensino, à medida que eu aprendo também, né? Então, é basicamente isso aí. Bom, sobre a questão da dialética, já falamos do conceito etimológico e, obviamente, a dialética tem um sentido de ideias opostas. No diálogo, você vai ter essa ideia oposta e a dialética ela apresenta uma lógica. Então, quando se fala de dialética, você vai lembrar muito de Marx, Karl Marx, essa galera aí toda. E depois vou estar gravando um vídeo sobre a história da dialética nos filósofos, para a gente entender um pouquinho melhor, né, essa visão, porque a dialética tem conceitos infinitos, não tem um conceito único na filosofia. E aí a gente vai falar sobre a lógica da dialética. Qual seria a lógica da dialética? A lógica seria, seriam basicamente, pelo menos em Marx, seriam 3 passos. Você tem uma tese, que é uma situação, então uma afirmação. Aí você tem uma antítese, que seria uma negação ou uma situação que se coloca contra aquela, e desse embate dessas duas ideias ou dessas duas situações vai gerar uma coisa que a gente chama de síntese. Então você tem, por exemplo, um caso épico, né, um caso muito conhecido na Bíblia, que é a questão do Salomão, quando chegaram perante ele, né, quando ele foi nomeado rei de Israel, nos primeiros casos que ele foi resolver, 2 mulheres chegaram e uma falou assim, olha, tivemos filho na mesma hora, tivemos filho no mesmo ambiente, no mesmo tal. E à noite essa mulher deitou sobre o filho dela e depois pegou o meu que estava vivo, botou ao lado dela e o dela colocou ao meu lado. E de manhã eu já percebi que aquele filho não era meu e tal, foi aquela confusão toda. Então a outra mulher falou a mesma coisa, a gente teve filho no mesmo espaço, estava ali, essa mulher deitou por cima do filho dela e matou e trocou com o meu. Então ficou aquela confusão. Então, 2 ideias, aqui você tem um exemplo da dialética, 2 ideias contrárias. Porque aí Salomão, dessas 2 ideias, ele tira uma síntese. Ele diz, olha, traga aqui o menino, né? Traga aqui uma espada. E trouxeram a espada, ele diz, vou dividir ao meio e aqui eu vou realmente dar um pedaço para cada um. Então, se são 2 mães que estão brigando, eu vou dar um pedaço para cada um e pronto, acaba a briga. E aí, realmente, quando ele fez aquela ação, a mãe verdadeira disse, não, pode dar o menino para ele, na verdade, para ela, né? E assim você vê um exemplo claro aqui de uma dialética, 2 forças contrárias e o resultado dessa força, dessa briga, né? desse embate, foi aquela conclusão que a gente chama na dialética de síntese. Ou seja, você tem uma ideia contrária, você tem uma ideia, né? Uma ideia fixa aqui, uma situação, aí você encontra uma negação daquela situação, ou seja, alguém que queira enfrentá-la, e o resultado desse embate é a síntese. Digamos que um planeta bateu no outro, um cometa bateu no outro, e dali foi surgindo partículas e criaram um planeta. Então você tem 2 ideias contrárias aqui, né? Só hipoteticamente, 2 ideias contrárias, e desse embate
surgiu alguma coisa. Essa coisa que surgiu seria a síntese. Essa força que se direciona para cá seria a tese, aqui seria a antítese, e desse embate surge a síntese, que é o resultado daquilo. Tá? Então, em luta de classe, a gente sempre vai ver isso aí. E a análise de Marx ela é interessante no sentido de que, para os outros autores, boa parte deles, você tem apenas forças contrárias. Você não consegue chegar à síntese, ao resultado. E para Marx, o que Marx propunha é que houvesse realmente essa síntese. A gente pode observar a existência de uma síntese entre esses embates. De um embate surge outro elemento novo, e esse elemento novo, que seria a síntese, ele vai se tornar uma tese. Então, essa síntese vai se transformar numa tese, e essa tese vai receber depois um enfrentamento de uma antítese, que vão entrar em choque e vão gerar outra tese, outra síntese, na verdade. Essa síntese vai se tornar uma tese, que vai receber a oposição de uma antítese, que vai virar uma síntese, e por aí vai infinitamente. Tá? Então, Marx identificou isso aí, que sempre vai existir essa tese, antítese e essa síntese. Então, Marx propôs uma ideia de como fazer para acabar com isso aí. Beleza? Basicamente é isso. Espero que você tenha entendido o básico aí da questão da dialética, né? Se você entendeu, então tem outro conceito, tem outra explicação melhor, deixa nos comentários aí para a gente compartilhar isso aí em uma forma dialética, né? Onde eu não somente ensino, mas eu também aprendo. Estamos abertos para a gente continuar esse bate-papo aí nos comentários, beleza? Valeu aí, galera. Se gostou do vídeo, sempre compartilhe com seus amigos. Esse é um conteúdo mais da área de filosofia, postando aqui também. Muitos alunos também acompanham aqui o canal, então isso fica legal também para todos, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!